Aleluias. Aleluias. Crianças, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Glórias a Jesus. Só a Andressa lá, vaza, que deu esse brado aí, né, Andressa? Glória a Deus pela sua vida. Queridos, nessa noite, você que já chegou, quero te pedir essa gentileza, você que pode, vai se colocando-se de pé. Como diz nossa pastora Raquel, como vencedor, como vencedora. Porque verdadeiramente em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Glórias a Jesus. Aleluias. Nessa noite eu quero te convidar, e esse convite também ele vai para mim, que nós possamos nessa noite de segunda-feira já começarmos nesse início de culto falando para o Senhor: Senhor, eu quero aprender um pouco mais de Ti nessa noite através da Tua palavra. Eu quero sair daqui com essa semente e não só deixá-la no meu coração, mas que ela possa crescer, multiplicar, que eu possa lembrar dela todos os dias na minha vida e aplicar também a vidas de pessoas que o Senhor permitir que possamos conhecer na nossa família, porque estudo da palavra é isso, aplicar para nós, para nossa família e para aqueles que o Senhor permitir, que possamos nessa trajetória de hoje ouvir, guardar e não jogar fora, porque é precioso esse momento de ensino da palavra. Amém, queridos? Sendo assim, vamos orar agradecendo ao Senhor, porque nós chegamos e chegamos vitoriosos. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Senhor, adoramos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Sim, porque o Teu nome é poderoso. Senhor, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa nessa noite de segunda-feira, depois de um dia de trabalho. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu, Senhor, este dia para vivermos as maravilhas que está na Tua palavra. Obrigada pelo alimento, obrigada pela porta de emprego, obrigada pela nossa família, obrigada pela nossa família espiritual, obrigada, Senhor, pelos nossos pastores, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelos livramentos. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, Senhor, porque muitos, Senhor, não acordaram, deitaram, mas não acordaram. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a caminhar, a desejar, Senhor, caminhar contigo. Obrigado porque as lutas, as dificuldades, Senhor, não têm nos parado no caminho. Senhor, nos fortalece nessa noite, através da Tua palavra. Senhor, os louvores que serão, Senhor, entoados nessa noite, que possam chegar diante de Ti como aroma suave. Senhor, estabeleça o Teu reino, Senhor, nas nossas vidas. Estabeleça o Teu reino, Senhor, no Ministério Rema, Bairro da Luz. Estabeleça, Senhor, o Teu reino nas nossas famílias. Senhor, o Teu Filho que vai estar, Senhor, nos trazendo uma porção da Tua palavra através do ensino. Abençoa a vida do Teu Filho, capacita cada dia mais, guarda a família dele. Senhor, os Teus filhos que já chegaram, Senhor, ser com os Teus filhos, Senhor, e aqueles que estão a caminho também. Senhor, este não é outro lugar, a não ser o lugar de Te adorar. Tu és bem-vindo, Senhor, Tu és bem-vindo e nós Te adoramos em nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Sendo assim, queridos, você vai agora estar, junto com o Ministério de Louvor, adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluias. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, porque o nosso Deus é santo, é digno de toda honra.
de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluias. Glórias. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Oh, aleluia, glórias, exaltado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, eu quero sempre estar. Quero sempre estar, vem Max, diante de ti, no teu altar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pronto pra sentir e receber o teu poder. Aleluia. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. E uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa
É maravilhoso, Senhor, estar na tua presença, estar diante de ti, te glorificando, te adorando, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Aleluias, glórias. Nosso Deus está aqui, Ele se faz presente. Ele é o Deus quem dá a última palavra. Aleluia. Você tem que crer, você tem que confiar. Por mais que você esteja vivendo momentos difíceis na tua vida, mas a resposta é do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida. E nós temos que crer, nós temos que confiar no Senhor. Aleluias, glórias. Exaltado é o teu nome. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. E não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. E Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. E ganha lutas sem lutar, e vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová é o Deus de vida e de vitória. Jeová é o Deus de paz, é o Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui, mas você tem que crer. Aleluia, glórias. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia, mas existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. E não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. E Ele faz o que Ele quer, soberano
por gentileza, mas senta glorificando. Glórias a Jesus. Esse é o Deus dos deuses. Não há outro a não ser o Senhor. Para você é motivo de alegria nessa noite poder estar cultuando esse Deus? Irmãos, para mim é muito motivo de alegria. Eu quero, por gentileza, nessa noite que você abra a sua Bíblia. Aleluias, glorificado seja o Senhor Jesus. Nós vamos tirar 5 minutinhos de oração. Abre em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Glórias a Jesus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Acharam todos? Amém. Vou pedir que vocês acompanhem apenas, tá? A leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 38. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também como ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem? É Deus quem? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. E o que também intercede? Intercede? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Somos mais do que? Por amor, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Queridos, aqui nós fazemos uma leitura, e quando eu iniciei, eu falei que nós somos mais do que vencedores, sim ou não? Nós somos mais do que vencedores. Se nós fôssemos abrir aqui uma oportunidade para falar das adversidades que nós passamos, das lutas, cada um aqui teria experiências para contar, que talvez nós ficaríamos de boca aberta. Mas aqui a gente vai observando e vai iniciando dizendo, que diremos, pois, a essas coisas? Se é Deus por nós, quem será contra nós? A gente já começa a fazer uma leitura que vai nos dando ânimo para nós continuarmos perseverando em Cristo Jesus. Ele vai nos dizer, se Deus é por nós, ou seja, Deus ele é por nós. Se Deus ele é por nós, isso não quer dizer que nós vamos estar isentos, imunes de passarmos por algumas situações adversas daquelas que nós gostaríamos de passar. Mas nada, em nenhum momento e em nenhuma circunstância, por mais difícil que ela possa parecer, eu e você, nós não podemos esquecer que não é Maria, não é José, não é João, não é Pedro, não é Lucas, não é a Mônica, não é a Luísa, que é por nós.
Mas quem é por nós em todo o tempo é o Senhor dos Exércitos. Quem é por nós é o Senhor dos Exércitos. Não, você não entendeu. Quem é por mim e por você não é um humano. Porque o humano, ele é falho. O humano, ele promete e ele não cumpre. O humano esquece. O humano, ele é limitado. Mas quem é por nós, ele é poderoso. Ele é ilimitado. Ele é forte, Ele é glorioso, Ele é grandioso. Ele nos faz transportar além das nossas forças. Ele nos renova as nossas forças. Ele nos faz vencer as lutas, mesmo que nós achamos que são tão difíceis, que realmente elas são. Mas quando nós entendemos que Deus, Ele é por nós. Ei, querido, não é um Deus feito por mãos humanas, não. Mas é um Deus todo-poderoso. Ele é o nosso Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Então a consequência é: a decisão, ela é minha e sua. Permitir que todas essas adversidades, angústia, perseguição, fome, perigo, venha me separar de Cristo. Não são as situações que nos separam de Cristo, mas é a forma como eu me posiciono nessas circunstâncias. Não tem jeito, vamos passar por as adversidades, por as aflições, porque a própria palavra de Deus diz. Mas a diferença vai ser como passarmos por ela. A diferença é como nós vamos direcionar o nosso pensamento, a nossa fé. Se nós nos direcionarmos de forma limitada, a nossa fé será limitada. Mas se nós nos direcionarmos para o amor desse Deus, que entregou o seu Filho Jesus por amor de nós, verdadeiramente, nós seremos mais do que vencedores. E aí nós poderemos dizer, como diz aqui o versículo 39, que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, eu vou te convidar para dobrar os seus joelhos. E nós vamos orar ao Senhor. O presbítero Max vai orar, mas não vai ser só ele, eu e você. E nós vamos dizer: Senhor, não deixe, Senhor, que as tribulações, a fome, o perigo venha me esquecer que o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Oremos nessa noite. Oh, glórias ao nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos clamar o Teu santo e poderoso nome. Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Senhor, nós sabemos, Senhor, que muitos que aqui entraram, Senhor, estão com momentos difíceis, Senhor, aleluia. Estão passando por momentos de fome, talvez, de perigo, de desafios, de adversidade, de tribulação. Ah, Senhor, mas eles estão aqui, Senhor, porque eles entenderam nessa noite, Senhor, que não é se limitando, olhando para esses momentos difíceis que eles vão vencer. Não é se apegando a um Deus feito por mãos de homem que a vitória virá. Senhor, não é se alimentando de coisas que o mundo oferece que eles vão se tornar vencedores, não. Mas, Senhor, eles entenderam, assim como eu entendo nessa noite, a razão para que eu permaneça firme contigo é através da Tua palavra. Senhor, aleluia, a razão para que eu consiga me permanecer fortalecida em Ti. Não esquecendo que o Senhor me amou primeiro, que o Senhor nos amou primeiro, é estando buscando a Tua palavra. Senhor, são momentos, Senhor, que nós paramos e pensamos que não iremos suportar.
São momentos que às vezes, Senhor, vem sobre nós, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos corações, e o nosso pensamento é único. E a pergunta é eminente: aonde está o meu Deus? Mas o Senhor está aqui. Aleluia. Nessa noite o Senhor vem nos abraçar. Nessa noite o Senhor nos envolve mais uma vez com o teu amor. Oh, glórias ao nome de Jesus. Nessa noite o Senhor vem nos despertar mais uma vez para dizer que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que o Senhor é o nosso Deus e que não há outro Deus a não ser o Senhor, que não existe, Senhor, na terra nem no mar, aonde quer que passarmos, o Deus poderoso. O Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco. O Senhor é o nosso Pai. Senhor, e nessa noite, como filhos, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, nos fortalece. Senhor, nos abraça. Senhor, vai na nossa casa agora. Senhor, vai naquela adversidade que está na nossa casa, está no nosso trabalho. Senhor, vai, Senhor, naquela afronta. Senhor, vai, Senhor, nesse momento na mente daquele esposo, daquela esposa, daquele filho. Senhor, visita, Senhor, no nosso trabalho, a nossa vizinhança. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, Pai, nós te clamamos nessa noite que nada venha nos separar do amor que nos abraça nessa noite, que através do teu Filho Jesus tem nos alcançado. Senhor, não nos deixa, Senhor, segura nas nossas mãos, ó Pai. Senhor, quando nós nos sentirmos fracos, pequenos, Senhor, que Tu nos abrace, segure nas nossas mãos e nos coloque de pé, Senhor. Senhor, que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, com a certeza, Senhor, que não é essa adversidade, que não é essa tribulação, que não é esse momento que vai nos separar de Ti. Senhor, nessa noite como igreja, nós nos colocamos, Senhor, de forma posicionada em Ti. Senhor, e dizendo, Senhor, que nada, Senhor, poderá nos separar. E esse nada somos nós. Senhor, a começar conosco. Senhor, que nós não possamos ser, Senhor, essa peça ímpar que vai, Senhor, gerar, Senhor, essa separação entre nós e o Senhor. Não, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, fazer a diferença. Mesmo quando ninguém acreditar, Senhor. Mesmo quando ninguém acreditar, Senhor, mas que nós possamos ter fé. Nós possamos, Senhor, ter fé para clamar o Senhor e dizer para nós mesmos que nada poderá nos separar de Ti, Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor, nós entregamos, Senhor, a Ti a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, a nossa família. Nós entregamos o Ministério Rema Bairro da Luz nas Tuas mãos. Senhor, enche, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, nessa noite. Senhor, nos abraça com esse amor. Ai, Espírito Santo de Deus, como é bom sabermos, Senhor, que existe um Deus que vai além do papel. Como é bom saber que nós temos um Deus que peleja por nós. Como é bom saber, Senhor, que temos um Deus que guerreia as nossas guerras e nos faz mais do que vencedores. Oramos porque assim cremos nessa noite, em nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Vai se colocando de pé como vencedor, adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar louvando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação,
situação e o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação e o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória ao choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, aleluias, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glórias a Jesus, aleluias, glórias a Jesus. Todavia nós nos alegraremos no Senhor. Senta glorificando ao Senhor. Glórias a Jesus, mas senta glorificando e exaltando a Ele, porque Ele é digno de toda a honra. Aleluias, glórias a Jesus. Deus de poder e glórias, aleluias. Amém, queridos? Glórias a Jesus. Nessa noite eu gostaria de estar conhecendo, se tem alguém aqui conosco, um irmão, uma irmã jovem, uma jovem que está nos visitando nessa noite, ou se, glórias a Jesus, somos todos de casa. Pelo que os meus olhos veem, todos são de casa. Amém ou não amém? Amém. Glórias a Jesus. E nesse momento nós não iremos também nos separar
de Cristo e desse momento de louvor. Pelo contrário, nós iremos aproveitar essa oportunidade, iremos nos chegarmos mais ao trono de Deus, mas chegarmos ao trono de Deus com alegria, com fé, com ousadia, porque esse momento é uma oportunidade de que nós estaremos ofertando e dizimando ao Senhor. Queridos, enquanto você vai preparando a sua oferta, apenas um versículo. Hebreus, não precisa você abrir, apenas acompanhe. Hebreus capítulo 11, apenas o versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E verdadeiramente o momento de ofertarmos é um ato de fé. É um ato de encorajamento, de ousadia. Eu sempre falo com meu noivo e com alguns amigos e amigas que não é que eu não ofertava, não é que eu dizimava, mas eu comecei a entender o poder da oferta, não simplesmente num ato de trazer um dinheiro, mas um ato mesmo espiritual e de fé. Quando eu comecei a participar dos seminários de finanças com a pastora Raquel, a participar do culto, a me tornar membro da igreja Ministério Rema, porque eu comecei a usar a fé. Não é uma questão louca, irmãos, me permita aqui dizer, né? Nós aqui não ensinamos você a fazer loucuras, mas você exercitar fé. É verdadeiramente você olhar para as circunstâncias e você falar assim: Senhor, eu não estou barganhando, mas eu estou fazendo um exercício de fé. Eu vou ofertar esta quantia, tendo a certeza que o Senhor, em tempo oportuno, me fará colher. Porque para nós entrarmos diante do Senhor em oração, clamando ao Senhor para que Ele possa abrir uma porta dentro desse campo financeiro, dentro de uma necessidade, nós precisamos ter o quê? Legalidade. E não existe melhor momento do que nós depositarmos fé, semente e criarmos em Deus oportunidades para posteriormente clamarmos a Ele, termos legalidade para clamar quando estamos em momento ofertório. Nós falamos: Senhor, eu estou indo no ato de fé por esta causa. Irmãos, assim, eu posso dizer, a pastora Janda e algumas pessoas que me acompanham, eu estou vivendo um momento de fé. Eu trabalho, sim, mas se eu olhar para o meu salário, eu não conseguiria realizar o que eu tenho realizado. Isso foi um ato de fé. Muitos dos momentos ofertórios eu vim aqui e direcionava a semente. Falava: Senhor, essa semente é um ato de fé por essa causa. E creia, irmãos, creia que verdadeiramente eu tenho colhido. E eu creio que assim como eu, você também tem colhido. E nessa noite é a sua oportunidade, é a minha oportunidade de fazer um exercício de fé. Você vai direcionar a sua oferta. Não olhe para o valor não, irmãos. Não, eu vou ofertar 100, 1.000, 10.000, 1 milhão. Olhe para esse momento de oportunidade de fé. Porque hoje você vai estar ofertando 1 milhão. Glória a Deus. Aleluias. Glórias. E a tempo oportuno você vai colher a 30, 60 e a 100 por 1. Porque é a palavra de Deus que nos garante. Mas para isso você precisa ter fé. Eu tenho fé, eu aprendi a ter fé e ofertar. E sendo assim, se coloque-se de pé, com fé, com ousadia, com alegria, e venha ofertar ao Senhor. Você que vai estar ofertando hoje na máquina, pastora Janda, nossa máquina está ok? Está ok, procure a pastora Janda, dízimo e oferta, o ministério vai estar aqui recebendo. Mas venha com alegria, pode vir, irmãos. Venha com alegria, venha orando, falando:
Senhor, eu tenho essa causa para resolver essa semana. É um ato de fé, Senhor, que eu estou liberando no altar. Mas também quando você receber, minha vida se não fique calado não, venha testemunhar o poder de Deus. Rompendo em fé. Aleluia. Glórias a Jesus. Eu vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia Aleluia. vou viver Estenda suas mãos rompendo assim. em fé. Que o Senhor Jesus, Ele venha fazer você colher por esse ato de fé a 30, 60 e a 100 por um, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor Alex. A paz do Senhor, igreja. Amém? A igreja está feliz, pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pegue a sua Bíblia, igreja. Abra comigo. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler um texto bem conhecido. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Localize aí, para que possamos fazer uma leitura unidos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, versículo 17. Hoje nós iremos falar da vida do crente a partir do Espírito. Nós vamos discutir este aspecto, o momento que o Espírito Santo, ele entra na vida do crente. Que, na verdade, o Espírito Santo, ele é um divisor, é um difusor de mudança de atitude da vida do crente. O crente, quando ele tem o Espírito Santo sobre a sua vida, ele é realmente outra pessoa. Então, nós vamos discutir esse aspecto do Espírito Santo quando ele repousa sobre a vida do crente. Amém? Localiza aí João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Vamos ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, esse texto é glorioso demais. Vamos ler mais uma vez, com bastante ênfase, igreja, com alegria, porque isso aqui é uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma promessa de Jesus, que o Espírito Santo estará sobre a vida da igreja. Então vamos ler. E eu
rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Senta glorificando a Jesus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Igreja, esse texto, ele é rico, ele é maravilhoso, porque vai discutir aí alguns aspectos sobre o Espírito Santo. Jesus, momentos antes aí da sua crucificação, segundo o escrito do Evangelho de João, ele vai dar instruções para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Ele está falando, é necessário que eu vá, para que venha outro em meu lugar, que é o Espírito da verdade. Para quê? Para consolar a igreja, para estar presente entre a igreja, para estar presente entre os discípulos e toda a comunidade de fé. Então, Jesus está instruindo eles, no capítulo 14, que ele estará partindo, mas que enviará outro, que não deixaria eles órfãos. Então, nós vamos discutir este aspecto do Espírito Santo no momento em que Jesus ele vai ao céu, mas que envia o Espírito Santo para permanecer entre a comunidade de fé, entre aqueles que estão seguindo a Jesus. Porque, como diz o próprio Evangelho, Jesus vai falar o seguinte para eles: ei, eu não deixarei vocês órfãos. Eu irei para a crucificação, é necessário que eu morra, mas que eu ressuscite, que eu seja assunto aos céus, que eu retorne para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Isso é uma promessa do nosso Jesus. Então, para discutirmos sobre a pessoa do Espírito Santo, a primeira coisa que tem que ficar bem clara para a igreja é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal, ele tem sentimentos, assim como Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo também é uma pessoa, porque tem pessoas que pensam que o Espírito Santo é simplesmente um poder, é uma manifestação de uma divindade, mas não necessariamente um ser pessoal, ou seja, uma pessoa da Trindade, porque normalmente, quando oramos, nós pensamos em quê? Em Deus, Deus Pai. Quando oramos, nós nos direcionamos a Jesus. Mas poucas pessoas têm o hábito de chamar pelo Espírito Santo. Como uma pessoa, como um ser divino, que habita entre nós, que está desde a fundação do mundo, com Deus Pai, com Deus Filho e o próprio Espírito Santo. O concílio celestial é formado por esses três seres, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, poucas pessoas têm o hábito de se direcionar ao Deus Espírito Santo. Então, nós vamos discutir aí uns aspectos do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. E a primeira coisa a se deixar clara é que Deus Espírito Santo é uma pessoa. Abra aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que Tiago ele vai dar ao Espírito Santo uma característica inerente à pessoa humana, à pessoa natural, que ele vai falar que o Espírito Santo ele tem ciúmes. Tiago vai falar isso. Ciúmes é uma condição inerente a um sentimento, ou seja, só tem sentimento quem é uma pessoa, né? É redundante isso, mas de fato é. Quem possui sentimentos não é um poder, não é um ser inanimado, mas é uma pessoa que possui sentimentos. Vamos ler que diz Tiago, capítulo 4, versículo 5, ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Ou seja, Tiago está dizendo aí que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como na condição de pessoa,
qual é a característica do Espírito Santo? Ele tem ciúmes da sua igreja. Essa é a ideia que Tiago quer dizer sobre a questão da idolatria, de pessoas adorarem a outros deuses. Ele está dizendo que o Espírito Santo, que nós vamos discutir, que habita dentro do crente, ele possui ciúmes desse crente quando ele adora outra divindade. É isso que Tiago está analisando, está dizendo para a vida do crente. Ele não está dizendo que é Deus que tem ciúme, não. Ele não está dizendo que é Jesus que tem ciúme, mas é que a pessoa do Espírito Santo possui ciúmes da sua igreja. Por que isso? Porque o Espírito Santo, igreja, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, que quando Jesus ele foi assunto ao céu, ele disse: eu enviarei o Consolador, para que estejais com vós para todo sempre. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, porque eles não veem, mas vocês os conhecem, porque ele habita em nós. Então, quando o crente, quando a pessoa adora outra divindade, a não ser o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, está dizendo Tiago que o Deus Espírito Santo, ele possui ciúmes dessa pessoa, dessa criatura que está adorando a outra divindade. Então é o Deus Espírito Santo que tem ciúmes da sua igreja. Tá certo? Então, outro fato importante é que o próprio Jesus, ele vai também deixar claro que o Espírito Santo, ele é uma pessoa também. No versículo que nós lemos, do versículo 16, Jesus vai dizer que eu rogarei ao Pai, e ele enviará, vos dará outro Consolador. Ou seja, se Jesus está dizendo que ele vai dar outro Consolador, porque o próprio Jesus, ele fazia essa função de consolar as pessoas à sua volta. Então, quando Jesus está dizendo que ele vai ao céu, ele vai rogar ao Deus que envie outro, que o substitua. E esse Espírito Santo, esse Deus Espírito Santo, ele vai fazer a função que Jesus estava fazendo entre os discípulos. E qual a função? De consolar os seus discípulos. Então, Jesus, quando Cristo parte, ele nos dá um substituto, que é chamado de Consolador. No grego, essa palavra significa paracleto, ou seja, aquele que advoga, que fortalece, que encoraja, que dá qualquer tipo de ajuda. Mas que ajuda é essa? Diga assim comigo: o Espírito Santo consola. O Espírito Santo, a função dele, segundo Jesus, uma das funções é consolar o crente. Abra aí Romanos, capítulo 8, versículo 26. O que Paulo vai dizer para os romanos concernente ao Espírito Santo? Esse texto é maravilhoso, porque vai tratar justamente este aspecto do consolo da vida do crente e a função dada ao Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 26. É minha agora. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Só até aqui, vamos ler juntos? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele está na função de consolar. E o que é consolar a igreja? É aquela pessoa que se aproxima da outra quando a outra está em dificuldade. Não tem momentos da nossa vida que precisamos apenas de um ombro amigo para que possa nos ajudar no momento de adversidade? Porque nada melhor, irmãos, que uma pessoa para nos estender a mão no momento de aflição. Às vezes, esse não precisa falar nada, mas basta ele estar do nosso lado, no momento difícil, porque já é um refrigério para a alma. Quando Jó, ele está naquele momento de tribulação que ele está vivendo, vêm os 3 amigos até Jó.
e ficam ali uma semana do lado de Jó, apenas olhando para ele, sem dizer uma palavra, ou seja, eles estavam ali consolando Jó no momento da sua aflição. E como é bom contarmos com pessoas que são amigas de fato, que são verdadeiras de fato, que está do nosso lado para nos amparar. No momento de dificuldade, não é aquele que vai dizer para você: ei, eu te disse que você estava errado, que você ia cometer isso, que você ia ficar na sarjeta, que você ia ficar na lama, agora aguenta as suas consequências. Não, isso não é amigo, isso não é função de consolador, mas o consolador, aquele que está do lado dele, da pessoa dizendo: ei, você está caído, mas eu estou aqui para te dar a mão, para te ajudar a levantar. Não importa o que você passou, eu estou contigo, conte comigo no que você precisar. Isso é consolador, querido. E o Espírito Santo, ele faz justamente essa função. Quando o crente ele está desanimado, está lá o Espírito Santo: ei, não desanima não, continue avante. Quando você se sente com as suas forças acabando, que você não tem mais coragem para orar, o Espírito Santo está falando no seu ouvido: ei, não desanima não, acorda aí, levanta, crente, vai orar, vai buscar o Senhor, vai jejuar, vai buscar a Deus em oração, vai para o monte orar, vai cantar, vai ler a palavra. Não desanima não, continua insistindo, porque eu estou do seu lado para lhe ajudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele consola. A função do Espírito Santo é consolar. Agora diga assim: o Espírito Santo concede força. O Espírito Santo, ele concede força. Ele consola e dá força. Ele dá força e energia necessária para fazer do crente aquilo que o crente tem que fazer, fortalecer o crente para aquilo que ele deve fazer, que é servir a Deus e o seu propósito e testemunhar o amor de Deus ao mundo. A função do Espírito Santo é essa, é consolar, fortalecer o crente, dar a energia necessária para fazer o que tem que fazer. Com qual propósito? Servir a Deus e testemunhar o amor dele ao mundo. Aí você vai abrir aí a sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 8, que é o texto aí clássico do derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E qual foi a função do Espírito Santo nesse momento? Conceder poder à igreja. Dá poder à igreja para viver e testemunhar o amor de Deus ao mundo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Leamos todos juntos? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, qual é a função do Espírito Santo nesse momento? Dar forças para o crente. Com qual função? Para testemunhar Jesus. Porque sem a força do Espírito Santo, nós não conseguiríamos, os apóstolos, eles não conseguiriam dar continuidade à função de disseminar o evangelho. Jesus, ele partiu, mas ele falou que não deixaria a igreja órfã, porque quando Jesus, ele parte, quando ele, na verdade, ele morre, a primeira coisa a ser feita é a dispersão dos discípulos. Tanto que quando Jesus ele ressuscita, a primeira coisa que ele vai falar para as pessoas que encontram ele: olha, fala lá com os discípulos para que todos se reúnam, que eu vou encontrar com eles. Ou seja, estavam todos eles ali espalhados. Por quê? Por causa de uma série de questões aí culturais, uma série de questões históricas. Mas Jesus, ele ressuscita, ele congrega todos os seus discípulos novamente e vai dizer que ele vai conceder poder para dar continuidade ao Evangelho de Cristo. Minha igreja, sem o poder e sem a ação do Espírito Santo na vida do crente,
Isso é impossível. Sem a força do Espírito Santo, é impossível o crente testemunhar Jesus, porque ele vai estar fraco, ele não vai ter forças, ele não vai conseguir falar de Jesus. Somente aquele que é cheio do Espírito Santo, igreja, que fala de Jesus a toda hora, crente que não abre a boca para falar de Jesus, e em nenhuma hora do seu dia, alguma coisa está errada com ele. Crente que vai para a condução, ou vai para o trabalho, ou vai para o seu estudo, ou seja, lá para onde for, que não fale de Jesus, alguma coisa está errada. O Espírito Santo não está habitando nesse coração, não está cheio do poder de Deus, porque aquele que é cheio do Espírito Santo, meu querido, fala daquilo que está cheio. Oh, louvado seja o nome de Jesus. A nossa boca só externa aquilo que nós estamos pensando. Se você não pensa em Jesus, se você não pensa no Espírito Santo, você não vai falar de Deus para ninguém. Somente podemos experimentar e divulgar o Evangelho quando nós somos cheios e pensamos, nós lemos a palavra, quando nós oramos, somente revigorados do Espírito, que nós conseguiremos fazer como Jesus falou: ide por todo mundo, levai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome de Jesus, e aquele que crer e for salvo será batizado, e esse ganhará a vida eterna. Aleluia! Somente cheio do Espírito Santo, igreja. Somente cheio do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo, ele é dado ao crente? Diga-se comigo: para testemunhar. Para dar testemunho. Agora diga-se, começou com os apóstolos. Não foi com os apóstolos? Os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo, foram capacitados pelo Espírito Santo para dar continuidade ao Evangelho, a seguir ao Evangelho. Sem o Espírito Santo na vida dos apóstolos, eles jamais conseguiriam aí, de fato, dar continuidade à divulgação do Evangelho. Testificaram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. O que os apóstolos, na verdade, pregavam, igreja? Não pregava era a cura, não. Eles não pregavam milagres, eles falavam de Jesus. Eles falavam da vida de Jesus, como Jesus ele se comportou. Eles falavam que Jesus ele viveu, morreu e ressuscitou. Então estava passando a mensagem de Jesus, uma mensagem de amor, uma mensagem de transformação, uma mensagem de agregação. Então eles foram testemunhas de Jesus. E o que é testemunha? É uma declaração fundada, é uma comprovação. Os apóstolos, eles andaram com Jesus, então eles comprovaram que de fato Jesus andou, que Jesus curou, que Jesus ele fazia milagres. Mas isso não ficou apenas restrito aos apóstolos, graças a Deus. E nós vamos discutir isso também. Mas antes, abra aí a sua Bíblia, em Atos também, capítulo 5, versículo 32. Que foram os primeiros discípulos de Jesus a testemunhar o quê? A vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Essa era a mensagem deles. Atos, capítulo 5, versículo 32. Localiza aí. Atos 5, versículo 32. Leamos. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ah, que maravilhoso texto, irmão. Levam de novo, vamos ler de novo, igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Esse nós que está dizendo aqui, não somos nós não, igreja, não. São os apóstolos. Eles estão falando, nós, os apóstolos, testemunhamos acerca destas palavras. Quais palavras? Morte, ressurreição e vida de Jesus. Nós e também quem?
o Espírito Santo que habitavam neles, que estavam com eles, fortalecendo, consolando no momento da tribulação. Quando o apóstolo Paulo ele era chicoteado, ele é entregue à prisão, o Espírito Santo estava com ele também nesse momento, dando forças a ele, dizendo: Paulo, não desanime, porque você foi chamado por uma grande obra e você não pode parar, você é testemunha de Jesus e que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Isso aqui é importante, porque o Espírito Santo do Senhor repousa nas pessoas que obedecem a Deus, ao chamado de Deus. Aqueles que obedecem a Deus se tornam testemunhas de Jesus, porque naturalmente aquele que obedece ao chamado, ele é obediente aos mandamentos que esse chamado lhe impõe. Quando a pessoa ele é chamada para servir a Jesus e obedece a esse chamado, ele naturalmente começa a fazer aquilo que o seu mestre determinou. E o que Jesus era, os apóstolos de Jesus também eles eram, por isso que eles foram chamados lá em Antioquia de cristãos. Por quê? Porque eles não se vestiam como crentes não, igreja, porque eles não andavam com Bíblia não, porque as ações deles era igual do seu mestre, eles se comportavam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles andavam como Jesus viveu, no seu linguajar, no dia a dia, era como Jesus falava, o ensinamento que eles davam era como Jesus falava. Pedro, quando vai passar por uma pessoa paralítica, ele vai dizer: ei, levanta e anda, eu não tenho nada para te oferecer não, mas eu tenho a graça de Jesus Cristo, que concedeu poder à minha vida para dizer: ide ao todo mundo, pregar o evangelho, é isso que eu tenho a lhe oferecer, a graça de Jesus. Então, crente, você foi chamado por Deus, ei, para testemunhar Jesus para onde você for. Você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado para ter o Espírito Santo sobre a sua vida. Ei, crente, Deus lhe deu autoridade para que o Espírito Santo repousasse no seu coração, na sua vida. Isso é promessa de Deus para toda a igreja, para todo aquele que crê em Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele repousa na vida daquele que obedece a Deus, jamais na vida daquele que não obedece. Aí você vai voltar um pouco aí em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Olha que Jesus vai falar. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Olha que texto glorioso que Jesus está falando. Podemos ler? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, Jesus está falando: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo, então vocês não têm parte nenhuma comigo. Se vocês realmente se fizessem aquilo que eu estou dizendo, realmente seria Senhor de vocês. Porque o Senhor, o servo, faz aquilo que o seu Senhor está mandando. Não é verdade? Que servo que o Senhor mandando fazer não faz? Não existe. Uma palavra do seu Senhor é uma determinância, é um imperativo para aquele servo. Se o seu Senhor disse vai lá, ele tem que ir lá. Se o Senhor falar para ficar aqui, esse servo tem que ficar aqui. Ou seja, esse servo ele se movimenta em determinação da palavra do seu Senhor. Isso é ser obediente ao chamado de Deus sobre a vida do crente. Agora, o testemunho da vida, morte e ressurreição de Jesus não se limitou exclusivamente aos apóstolos. Claro que não. O Espírito Santo, ele autorizou a igreja a ter esse Espírito Santo, a partilhar desse Espírito Santo. Agora você vai dizer assim comigo: o Espírito Santo me autorizou a ser uma testemunha de Cristo. Você vai dizer isso mais forte, igreja, cheio do Espírito Santo. Vai, o Espírito Santo
me autorizou a ser uma testemunha de Cristo. Glórias ao nome de Jesus. Ah, igreja, viva essa palavra. O Espírito Santo te autorizou, igreja, a ser uma testemunha de Cristo. O Espírito Santo, igreja, te autorizou a ser uma testemunha de Cristo. Fala isso para o seu irmão, igreja, fala aí, fala para o seu irmão do lado. O Espírito Santo te autorizou a ser uma testemunha de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é glorioso. Mas de que forma? Abre lá a sua Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 10. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 10. Nós iremos ler só a primeira frase que está escrita aí. Localiza aí, 1 João, capítulo 5, versículo 10. Quem está com dificuldade de localizar, escola bíblica dominical e seminário. Que crente cheio do Espírito Santo, igreja, crente cheio do Espírito Santo, medita na palavra dia e noite, noite e dia. É lâmpada para os pés e luz para o caminho, a palavra de Jesus. Então, vamos ler aí, 1 João, capítulo 5, versículo 10. Leamos: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Mais uma vez, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Que testemunho é esse? O testemunho é a verdade, é falar de Jesus, da vida de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. E de que forma o crente ele se torna testemunha de Cristo? Diga assim comigo, crendo na mensagem de Jesus. Ou seja, quando o crente ele crê na mensagem de Jesus, ele se torna uma testemunha desse Deus, desse Jesus. Isso foi uma promessa de Deus, da palavra de Deus sobre a vida de todo crente. Todo aquele que crê em Jesus se torna essa pessoa que é testemunha de Jesus. Crendo que Jesus é o Filho de Deus, que viveu, que morreu, que ressuscitou, o crente está habilitado a ser testemunha de Jesus. E o Espírito Santo, na condição de um Deus que dá força, que concede ânimo ao crente, ele faz do crente uma ferramenta exclusiva para a propagação deste evangelho. Agora é interessante, querido, que nós não vemos Jesus, nós não andamos com Jesus, nós não fomos testemunha ocular de Jesus, nem tampouco nós experimentamos do milagre que Jesus fez, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Igreja, isso é glorioso. Nós não vimos, nós não ouvimos, mas nós cremos na palavra de Jesus. Isto me habilita, meu querido, de nós sermos testemunhas de Cristo. E o Espírito Santo, ele autoriza o crente. O Espírito Santo, ele te autoriza para que você creia, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós nunca estaríamos aqui neste lugar, porque nós só estamos aqui porque o Espírito Santo te convenceu de que você é um pecador. O Espírito Santo convenceu que sem Jesus nós não poderíamos fazer nada. Sem o Espírito Santo, jamais nós estaríamos falando no nome de Jesus, porque o pecado, ele combate a nossa carne todos os dias, mas é o Espírito Santo que te anima. Não peca não, continue firme, porque tem recompensa no céu para você. Não desanima não, lute contra esse pecado, continue progredindo, porque a vitória é certa e Jesus te recompensará. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Então, crente, você é habilitado pelo céu para ser uma testemunha de Deus. O Espírito Santo, ele em Atos 2,
assim como desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali no mesmo lugar, dando poder, dando força, é esse mesmo Espírito Santo que repousa aí na sua vida. É o mesmo Espírito Santo que te dá forças, que te consola. Então, igreja, viva o Espírito Santo de Deus na sua vida. E peça a Deus, Espírito Santo, me encha a cada dia, me convença do caminho mau. Ore por mim, Espírito Santo, cuida da minha vida, cuida da minha família. Esteja comigo todos os dias, porque o Espírito Santo está aí dentro de você, habitando dentro de você. Aleluia. Então, o texto de João vai dizer que o Espírito da verdade, ele é restrito a um grupo de pessoas. Nem todos o conhecerão, porque não pode vê-lo. Mas o mesmo texto, Jesus vai dizer que nós conhecemos, porque ele habita em nós. Então, nós somos as testemunhas. E quem poderá conhecer o Espírito da verdade são aqueles que são testemunha de Jesus. É você, sou eu, nós que temos aí a incumbência de falar de Jesus a todos os momentos. E a mensagem de Jesus, querido, ela é interpelativa, ou seja, ela nos conclama a uma mudança de atitude. Ela nos convida a viver de acordo como Jesus viveu. Isso aqui é maravilhoso, porque o Espírito Santo, onde o Espírito Santo repousa, há transformação. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, onde o Espírito Santo repousa, ali há transformação. Então, é uma luta constante, é um contraste. Aonde o Espírito Santo está, ele todo momento te induz a lutar contra as coisas do mundo, contra as coisas da carne, contra tudo aquilo que promove o pecado. Aí você vai abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. A vida, querido, a partir do Espírito, a partir da habitação do Espírito no interior da pessoa, ela é totalmente oposta ao natural, ao mundo natural. Está sempre em oposição. Abra aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Tem glória aí, igreja? Amém? Aleluia. O Espírito Santo está com você, igreja. Então, viva o Espírito Santo, em nome de Jesus. Leamos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora diga assim: tribulação se opõe a não ter angústia. É isso que o texto está dizendo. Perplexo se opõe a não ter desânimo. Perseguição se opõe a não ser desamparado. E abatido se opõe à pessoa que não é destruído. Na visão da terra, na visão terrena, aquele que está em tribulação, ele sofre as angústias concernentes à tribulação. Na vida terra, aquele que está perplexo, ele está sofrendo do desânimo proveniente da perplexidade. Está entendendo isso, igreja? Na visão da terra, aquele que está sendo perseguido, está sendo desamparado por causa da perseguição. E na visão da terra também, aquele que está abatido, ele está sendo destruído por causa do seu abatimento. Mas glória a Deus que Deus nos deu o poder e entrou na nossa vida para mudar a nossa história. Porque
a pessoa que não possui o Espírito Santo, todas essas afirmativas se concretizariam, ou seja, a pessoa ficaria atribulada e sofreria de angústia. A pessoa que não tem o Espírito Santo ficaria perplexa e desanimada. A pessoa seria perseguida e seria desamparada. Ela seria abatida e destruída. Mas aonde o Espírito Santo repousa, mesmo que haja tribulação, a angústia não virá, porque o Espírito Santo o consolará, igreja. Isso é glorioso. O Espírito Santo, ele se opõe a todo momento às agruras da vida, às adversidades da vida. Aonde o Espírito Santo está, ele não permite que o crente desanime. Aquele que desanima, irmão, não foi por conta do Espírito Santo, não, foi por sua própria vontade, é porque não resistiu. A Bíblia diz: ei, resisti ao diabo, resisti às tentações e ele fugirá de vós. Ele não está falando, não é o Espírito Santo que tem que resistir, não, igreja, é nós que temos que resistir às tentações da vida, é nós que temos que resistir ao pecado, e assim ele fugirá de nós. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos consola, é aquele que nos dá força para resistir o dia mau. Se o dia mau bateu na sua vida, igreja, ei, procure o Espírito Santo, fale: Espírito Santo, me ajuda, não me deixe cair, segure a minha mão, Espírito Santo, ajuda na minha causa, luta por mim, Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Aquele que tem o Espírito da verdade não vive como o mundo vive, não pensa como o mundo pensa, ele não age como o mundo age. Aí, para finalizarmos, abra aí em Salmos, de número 1. É um salmo maravilhoso, todos nós conhecemos. Salmos, capítulo de número 1, Salmo de número 1, que aí é um exemplo notório de uma vida de um crente e a vida de um ímpio. Vamos ler esse texto. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não se conforma com o mundo, ele é um inconformado com o mundo, com o estado de pecaminosidade que se encontra o mundo. Ele se opõe a todo momento às adversidades que o mundo lhe impõe. Vamos ler? Bem-aventurado o varão nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, aleluia, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque glórias ao nome de Jesus. Que palavra extraordinária, igreja. Que contraste extraordinário entre uma posição de um justo e uma posição de um ímpio. Está vendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela anda em oposição ao mundo? Então, aquele em quem o Espírito da verdade repousa, ele medita na palavra, como diz o Salmo, como diz o salmista, ei, é de dia e de noite, ele
tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, que é a palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. Crente, a meditação na palavra não é nos momentos específicos, não, é de dia e de noite. A meditação na palavra não é só momento do dia, mas é também à noite, não é só à noite, mas é também de dia, não é somente no momento ali dentro da sua casa, mas é todos os momentos da vida, porque não preciso estar lendo a palavra para que ela esteja no meu coração, e todas as minhas ações, a palavra está em mim, em tudo que eu falar, a palavra ela tem que estar em mim, porque nós vivemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, não é só no momento da adversidade, não, mas é em todos os momentos, é na bonança, é na tristeza, é na alegria, é na angústia, é na aflição, mas é também nos momentos de confraternização, é em todos os momentos. Crente, a meditação, a palavra de Deus tem que estar inculcada na nossa mente, no nosso coração. Lá em Deuteronômio vai falar: ei, ensina ao teu filho desde novinho a palavra de Deus, lê para ele de dia, lê para ele de noite. Para que isso? Para que ele, quando crescer, a palavra dele esteja no coração e todas as atitudes dele serão voltadas na palavra de Deus. Então, meditar na palavra de Deus, querido, é todos os momentos da nossa vida. Mas como é que faz o ímpio? O ímpio não. O ímpio não age dessa forma. Como é que é classificado o ímpio? Como uma moinha. O que é moinha? Moinha, como é que eu posso dizer que é uma moinha? Moinha é um fragmento de alguma coisa. Por exemplo, eu lembrei de um exemplo bom aqui agora, que eu lembrei da bateria. A bateria ali, outro dia eu perguntei ao pastor Kleber, que está cheio de pozinho ali embaixo, os negócios estranhos ali. Eu falei: o que é isso, pastor? Ele os fragmentos da baqueta, que vai batendo ali e vai caindo. Isso é moinha, que é um fragmento leve que o vento espalha com facilidade. Ou seja, para onde o ímpio vai de acordo com o vento, conforme a moda vai. Se a moda vai para lá, o ímpio vai para lá. Se a moda está para cá, o ímpio vai para cá. Ele anda de acordo com a moda. Mas aquele que o Espírito da verdade habita, ele tem raiz. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aquele que o Espírito Santo habita, igreja, ele tem profundidade. Ele não é abalado por qualquer vento. Pode vir o vento contrário, mas ele está enraizado em Cristo. O alicerce dele é Cristo. Pode soprar adversidade, pode vir demônio, pode vir chucaveira, querido, pode vir seta do inferno, dados inflamados, mas ele tem raiz. Não é qualquer sopro, não é qualquer vento contrário que abala esse crente, porque ele está alicerçado, que é a rocha, que é Cristo, e aonde ele colocar a sua mão, a prosperidade. Como é que ele resolve as adversidades? É no momento de aflição que ele tem que usar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo que há no coração resplandeça, que brilhe. É no momento de luta, querido, que você tem que deixar o Espírito Santo que habita entre você, dentro do seu coração, aflorar, querido. É no momento de luta que o Espírito Santo tem que brilhar na sua vida. Mas de que forma? Não é desanimando, mas é dizendo: eu estou na prova, mas estou dando glória a Deus, porque o Espírito Santo repousa no meu coração. É quando pisam no seu calo que você tem que deixar o Espírito Santo aflorar na sua vida, deixar o Espírito Santo tomar conta da situação, porque como o ímpio resolve: pisou no meu calo, eu piso no calo dele também. Se me afrontou, eu afronto também. Mas quando o Espírito Santo está em você, você resolve de outro jeito. De que forma? É oração, é com palavra, é com meditação na palavra de Deus, dia e noite. Aleluia, aleluia. Então, aonde o Espírito Santo repousa, há diferença. O crente, ele é diferente do mundo. Por quê?
porque nele repousa o Espírito Santo. Diga-se comigo: Espírito Santo, repousa em mim. Diga com mais autoridade, crente: o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo repousa em mim. Glórias ao nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, crente, porque o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo habita no seu coração, o Espírito Santo habita na sua mente. Seja transformado, igreja, pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, glórias ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, amém, igreja? Coloque-se de pé nesse momento, glórias ao nome de Jesus. Saia daqui nessa noite, renovado pelo Espírito Santo, porque você é uma testemunha de Jesus. Você é autorizado pelo céu, querido. Ei, você é autorizado pelo céu. Você é autorizado pelo céu a ter o Espírito Santo sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo: venha, Espírito Santo, sobre a minha vida, repouse sobre mim e encha-me de poder. Enche de poder para falar de ti, Espírito Santo. Encha minha vida de autoridade do Espírito, para onde eu passar, eu ganhar uma vida e falar do amor de Deus que transforma o mundo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glórias ao nome de Jesus. Amanhã pela manhã, consagração às 9 horas da manhã, você que pode, venha partilhar um momento de oração. Tem sido uma glória, irmãos. Adorar a Deus pela manhã é muito bom, sempre falo isso. Bom seria que nós pudéssemos ter esse tempo, né? De todos os dias pela manhã estar reunidos em nome de Jesus para adorar. Mas você que pode, amanhã está aí, culto profético, vida abundante, buscando forças em Deus. Direção pastora Flávia, pastora Viviane. Amanhã quem estará pregando é o pastor Josias Medeiros. Participação dos Medeiros. Medeiros é uma bênção, né? Você que conhece aí os Medeiros, né? É uma bênção os Medeiros tocando e cantando. Na quarta-feira, culto da multiplicação, às 19h30, pastor Davidson na direção. Quem estará pregando é o pastor Camilo Figueiredo e Jário Bolfin na participação. Quinta-feira é o seminário. Sexta-feira é o papo de mulher. Abuso sexual é o tema. Hoje tem, Andressa, o vídeo? Não. Ainda? Sem internet? Meu pai. E no domingo, mas nós não temos o vídeo. Você que tem internet, acesse lá a página, não está na página da igreja? Acesse a página da igreja e assista o vídeo. O vídeo é muito interessante. A Andressa aí é um vaso de Deus. Deus deu a ela uma capacidade extraordinária para fazer esses vídeos. E é muito interessante o vídeo que ela fez, essa chamada do abuso sexual. Então, mulherada, você aí está convocada pela pastora Flávia às 19 horas a estar aqui, nesse bate-papo entre mulheres. Domingo pela manhã, às 8h30, classe de batismo, escola dominical, e à noite, culto de adoração e a palavra do Senhor. Quem estará pregando será eu de novo, meu pai. Amém, igreja? Amém, igreja? Seja edificado pela palavra de Deus, seja avivado pela palavra de Deus, que o Espírito Santo lhe conceda uma noite maravilhosa, que o Espírito Santo lhe acompanhe por onde você for e que abençoe o seu trajeto, da mesma forma que você entrou em paz, vá em paz, em nome de Jesus. 3 glórias a Jesus. Aplauda o Senhor e tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus.